curso de Física Térmica Ondulatória, estilo emergencial remoto. Hoje nós vamos tratar sobre erros e incertezas. Antes de prosseguir, eu só quero relembrar, né, que essas aulas são resguardadas por princípios de direito autorais quanto ao uso ou divulgação das suas imagens. Bom, quando se faz uma medida usando um aparelho, você pode ter uma medida exata ou uma medida precisa. Qual que é a diferença desses dois conceitos? A exatidão é o quanto você aproxima da medida real, da medida verdadeira. E precisão é o quanto o seu aparelho repete aquela medida. Então, nessas figuras, a gente pode ver um quadro, né, um pictórico mostrando bem. Então, qual que seria a medida real? É o centro do alvo. Então, quando você acerta a medida no centro do alvo, você está tendo uma exatidão boa. Então, nesse caso aqui, ó, em cima à direita, todas as medidas foram no centro do alvo. Então, você tem uma alta precisão e uma alta exatidão. Olha o caso oposto aqui embaixo à esquerda. Você teve as medidas todas juntas, só que fora do alvo. Então, nesse caso aqui, você tem uma alta precisão e uma baixa exatidão. Você pode ter o contrário. Quando você tem baixa precisão e baixa exatidão, tendo baixa precisão, você tem as medidas todas espalhadas. E sendo que, no caso, a média também está fora da medida correta. Quando você tem alta exatidão e baixa precisão, você tem, de novo, as medidas espalhadas, mas, na média, né, elas estão em volta do valor exato. A diferença desse daqui para esse daqui é que essas daqui elas não estão em volta do valor exato, elas estão em volta mais ou menos daqui. Assim. Olhando essa criatura aí, o que a gente pode dizer da exatidão e da precisão? Né? O que vocês acham? Nesse caso, como só tem uma medida, uma flechada, a gente não pode dizer muito da precisão, precisaria de mais. Agora, quanto à exatidão, está ruim. Se a pessoa mirou na maçã, a exatidão está ruim. Se a pessoa mirou no peito ou na barriga, a exatidão está boa. Já foi falado nas videoaulas anteriores, né, sobre erro de medida ou incerteza de uma medida. Toda vez que se mede alguma coisa usando um aparelho, esse aparelho tem uma incerteza, ou seja, ele não tem uma precisão infinita. Né? Essa incerteza deve ser conhecida para você exprimir o seu número. Você sabe o quanto que aquele número a partir de quanto que ele é incerto. Então, por exemplo, olha essa régua aqui. Ó. Você mediu o bloco e você sabe que o tamanho dele, do bloco, está entre 0,8 e 0,9. Né? Então, você coloca um algarismo duvidoso, que foi colocado aqui o 3, isso já foi falado. Então, a medida é 0,83. 0,83 unidades de medida, no caso aqui o centímetro. Agora, o que é esse segundo número que aparece aqui? Né? Esse segundo número é a incerteza desse aparelho. No caso de coisas graduadas, como régua, usa-se a metade da menor medida. O que é a menor medida? É a distância entre dois risquinhos. Se a distância entre dois risquinhos é 0,1, né? 0,8 para 0,9, 0,7, metade é 0,05. Então, exprime-se a medida assim. O valor, sendo que esse algarismo 3 é duvidoso, mais ou menos a incerteza ou erro, que é 0,05. Então, essa aqui é uma medida com o erro já junto dela. Quando vai fazer, né, operações com um número que tem uma incerteza ou um erro,
Você vai somar ou subtrair ou multiplicar, existem regras para isso. Eu vou mostrar aqui a regra da soma e subtração. Então, por exemplo, você tem esse primeiro número, que ele tem a medida aqui e o erro, e vai somar ou subtrair com esse outro número que tem a medida e o erro. Como é que faz a soma? Ou a subtração? Então, se é soma, você pega o primeiro, que é a medida, e soma com o segundo. Então, 5,3 mais 2, lembrem-se que essa soma deve obedecer outra regra, que é de algarismos significativos, né? Você tem que exprimir com o número de menor depois da casa. Então, só 1. Então, vai ficar 5 e 2, 7, 3 e 3, 6, e o 0 vai embora, então vai ficar 7,6. E o erro você soma, simplesmente. Vai somar 0,3 com 0,05, vai ficar 0,35, mas você só pode exprimir com uma casa depois da vírgula, então arredonda, como aqui é maior, é 5 ou maior, vira 4, e você tem isso aqui. No caso da subtração, é a mesma coisa, só que ao invés de, óbvio, em vez de você somar esse com esse, você subtrai, usando as mesmas regras, faz 5 mesmo. E o erro você soma de novo. Cuidado aqui, tá? Você não subtrai erro, o erro sempre soma. E usa as mesmas regras de novo. Então você consegue exprimir a soma e subtração. A multiplicação e divisão é um pouco mais complicada, mas não é difícil. Como é que você multiplica dois números? A medida é simples, você multiplica mesmo. Né? Multiplica 5,3 por 2, 5,30 por 2,3. E usa as regras de multiplicação, ou seja, exprime com o menor número de significativos. Então, esse tem 3, esse tem 2, vai exprimir com 2. E o erro vai ficar o seguinte, o erro vai ser esse vezes esse vezes esse, perdão, que multiplica o erro de um dividido pela medida, mais o erro do segundo dividido pela medida dele. Faz essas contas todas, aplica as regras de número algarismo significativo e você chega nisso aqui. Então você exprime, no caso, né, 12 mais ou menos 2. Se isso aqui é centímetro, então vira centímetro quadrado. Ou exprime desse jeito, que é uma forma mais condensada. 12, parênteses 2. Se for divisão, é só, ao invés de, aqui continua igual, a parte do erro é igual, só que divide em vez de multiplicar. Então você divide um pelo outro e faz aquela regrinha dos erros dividido pela medida. Você tem o resultado. Existem, né, quando você mede, além do erro e incerteza do aparelho, existem outras fontes que podem introduzir erro na sua medida. Esses erros são chamados de sistemáticos, aleatórios ou grosseiros. A gente vai investigar cada um deles agora. Um erro grosseiro, por exemplo, às vezes você enxerga 1,0, você coloca 10, ou você 10 no lugar de 100, aí dá um erro muito grande. Né? No caso aqui, você trocar 10 por 100, você multiplicou por 10. Às vezes é 1,0, você entende que é 1,0. Então, um jeito de eliminar isso é prestar atenção ou pedir para mais de uma pessoa fazer a leitura. Outro erro que costuma acontecer muito, chama de erro sistemático. Ele tem esse nome sistemático porque ele aparece de forma sistemática. Então, às vezes é um aparelho que está com ele está num tripé, mas tem um tripé que é menor que o outro, então ele entorta, toda vez ele entorta. Ele está com problema de bolha para... Então, várias coisas, né? Esses erros sistemáticos às vezes são difíceis de eliminar porque você não nota que ele está lá, porque ele aparece em todas as medidas. O erro grosseiro não, você está fazendo uma medida e de repente aparece uma coisa estranha. O sistemático não. Então, um jeito de ler manual, né? Usar o aparelho direitinho,
mas esses são mais difíceis. Finalmente, você tem erro aleatório. Aleatório é coisas aleatórias. Alguém esbarra num aparelho quando você está medindo, né? Ou você acha que a agulha do aparelho está num lado, mas deu sombra e você mediu errado, né? Ou você está medindo o tempo, você aperta o cronômetro, atrasa, e por aí vai, né? Um dos modos que a ciência usa para acabar com o erro, diminuir o erro, é fazer tratamento estatístico. Em vez de você fazer uma medida, você faz várias medidas. Porque isso diminui o erro grosseiro, né? Você vai fazer média, o erro grosseiro vai sumir. Você diminui uma medida errada, você diminui o erro aleatório, porque coisa aleatória não acontece. Só o erro sistemático que pode persistir quando você faz uma coisa estatística. Então, né, você imagine que você está lançando um produto, ou você está fazendo a avaliação de uma determinada embalagem, você vai medir o volume. Então, você está produzindo aquela embalagem, o que você faz? Você pega um lote, faz um monte de medida de volume daquele lote, né, e calcula a média. O que é a média? É a soma de todos os volumes dividido pelo número de unidades que você pegou. Então você tem a média da sua medida. Aí você calcula o desvio. O que é o desvio? É o quanto cada unidade separadamente desvia da média. Então você faz isso aqui, né? Uma medida menos a média, outra medida menos a média, e vai assim por diante. Assim, né, é interessante você notar o quanto que cada medida individual se afasta da média, né? Ou seja, as maneiras que a medida de x se distribui em torno do valor médio. Isso a gente chama de dispersão, né? O tanto que elas... claro, sempre vai ter dispersão. Para medir a dispersão, a gente usa algumas propriedades da série de medidas, como desvio médio, desvio relativo, variância e desvio padrão, que eu vou mostrar agora para vocês como calcula. O desvio médio é calculado por essa expressão. Você pega a média, aqui, que é a soma de todo mundo dividido pelo número de amostras, e faz a primeira amostra menos a média, a segunda vezes a média, e soma todo mundo em módulo, e divide pelo número de amostras. Então você tem um desvio médio, que é a média dos desvios. O desvio relativo, né, é simples, é só você pegar o que você calculou no slide anterior e dividir pela média. É a razão entre desvio médio e valor médio. Está aqui, desvio relativo. Esse desvio é dado em percentual, porque o que você tem, a unidade que você tem aqui, por exemplo, isso aqui é volume, aqui é volume. Então você tem um percentual, né? Volume dividido por volume dá nada. Então você tem um percentual. Depois nós temos a variância. A variância ela aparece com o desvio, só que a diferença é que você vai pegar o quadrado. Lá você pegava o módulo, aqui você pega o quadrado. Então é igual ao outro, né? Lá era S, que você tem S ao quadrado, parecido, né? Então isso chama-se variância. E claro, divide pelo número de amostras, né? Porque está somando. Por fim, o mais importante é o que a gente chama de desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, que foi calculado no slide anterior. Aqui, ó. Lá você tinha S2 igual a isso, então S é igual a raiz disso. Esse valor é muito importante, porque ele te mostra se a sua medida é muito ruim, ou vamos supor que sua medida é boa, mas se a variância o desvio padrão deu muito alto, significa que você tem caixas lá que você estava medindo que não estão muito boas, tem muita caixa diferente, né? Então, é preferível que você tenha um desvio padrão pequeno. Ele mostra o tanto que você está fugindo da média. E isso é muito importante, né, para analisar um monte de medida.
Então, quando você tem uma medida que tem um erro nela, uma incerteza, e você vai fazendo contas, esse erro vai se propagando nas suas contas e você tem que ter controle sobre isso. Eu mostrei para vocês como que vocês trabalham com o erro em subtração, soma, divisão e multiplicação. Mas às vezes você vai precisar de erros de outras funções. Então eu vou mostrar algumas aqui. Né? Por exemplo, do cosseno. O cosseno de uma medida com erro, você trata assim, é o cosseno da medida mais ou menos o erro seno da medida. Tá vendo como ele muda? O seno é o seno de uma medida com erro é o seno da medida mais ou menos o erro cosseno da medida. E assim por diante. Não precisa decorar isso aqui, né? Mas saber usar é importante. Só a título de curiosidade, quando às vezes vocês podem achar que o erro é ruim, mas olha esse caso aqui, né? Esse filme do Star Trek, ele foi feito em 2009. E essa nave que vocês estão vendo aí na tela, ela é feita em CGI, né? Ela é feita em computação. E a primeira vez que ela foi feita, que ela foi projetada no computador, as pessoas olharam, os diretores, o pessoal do filme olhou para o casco da nave e estava estranho, porque estava perfeito. Porque o computador, ele gerava esse disco aí, essa seção do disco, e era perfeito, ele gera os números sem erro nenhum. E o pessoal falou assim, não, tá ruim, porque parece que foi feito por pessoas que não são humanas, porque errar é humano, né? Então o que eles fizeram? Eles introduziram um erro de proposital. Aí você vê que esses encaixes das placas aqui, tem aqui onde bate a luz dá para ver. As placas foram colocadas de modo a fazer um ângulo com um erro. Então os ângulos são todos diferentes, fica em torno de uma média, mas tem um desvio padrãozinho. Aí ficou assim. Ou seja, nesse caso, eles preferiram, ao invés de tirar o erro, foi necessário acrescentar o erro.